vamos falar. Em primeiro lugar, eu queria, né, comentar com vocês de que esse tempo de quaresma, para os cristãos, né, e nós somos cristãos, né, embora alguns perguntem se a gente é cristã, mas, né, isso aí já é outro assunto. Nos perguntam sempre, o espiritismo acredita em Cristo? Enfim. Mas para nós cristãos, a quaresma quer dizer muita coisa, é muito importante. Ela tem um significado grande porque é um momento de reflexão, é um momento em que a gente precisa pensar um pouco mais, refletir um pouco mais. E eu vou comentar com vocês hoje uma história que vem de Portugal. Uma amiga minha de Portugal que me mandou, e, e ela então contando, né, que havia uma pequena aldeia em Portugal. E nessa pequena aldeia, na época, na quaresma, e principalmente chegando a Semana Santa, o padre ficou na porta da igreja e começou a entregar para cada uma das fiéis que entravam um prego. Aí todo mundo recebia aquele prego e depois um deles perguntou, mas padre, por que esse prego? Aí ele disse, não estou entendendo, o senhor deu um prego para cada um, é para se lembrar de Cristo na cruz. É para se lembrar o quanto ele sofreu, para nós nos lembrarmos da dor e o sofrimento, da paixão de Cristo. Aí ele disse: não, é para que vocês possam sempre olhar para este prego e se lembrar do que ele representa e o que ele quer dizer. Então vamos lá. O padre, dizendo, né? O P, eu só quis dizer, quero dizer a vocês que eu adaptei um pouco para a nossa doutrina, porque no catolicismo eles têm um outro tipo de divisão, obviamente, e eles falaram de uma outra forma. Mas aí o padre, então, mas a 90% é exatamente o que o padre disse. Então ele disse: vamos lá, prego, P, P. O P significa perdão. Então, nesses momentos de Páscoa, nós precisamos pensar no significado e na necessidade do perdão. Muitas e muitas vezes para nós é tão difícil, as pessoas dizem: eu não perdoo, eu não aceito, eu não faço, eu não aceito de forma nenhuma, mas perdoar é muito importante. Perdoar é muito importante até para nós mesmos, porque quando a gente perdoa, nós tiramos de cima de nós mesmos um peso muito grande. Aquele que não perdoa carrega consigo aquela mágoa e revive aquele sofrimento durante muito tempo. É difícil você, de repente, ter um problema com alguém e quando você se lembra daquele alguém, você não revive aquele processo de dor e sofrimento que você passou. Então, você revive aquilo e a pessoa talvez que ele tivesse ofendido ou a pessoa talvez que ele tivesse magoado tanto, não está nem aí. Então, o perdão é muito importante porque tira de você esse peso que nós às vezes carregamos. É por isso que o Espiritismo dá tanta importância ao auto-perdão. Porque nós estamos nos perdoando, estamos tirando esta carga de cima de nós. Estamos realmente tirando de dentro de nós esse ranço que às vezes nos faz tão mal, não só espiritualmente, mas também até fisicamente. Tem pessoas que ficam fisicamente doentes exatamente porque não perdoam, porque levam, às vezes, anos e anos e anos, aquela carga de sofrimento, de dor, sem que aquilo seja dispersado, sem que aquilo seja livre, liberto. Aí o padre então continuou. A segunda letra do prego é o R, e o R significa reconciliação. Uma coisa é você perdoar. Você pode perdoar. Às vezes você até pode perdoar uma pessoa que nem sabe que ela está sendo perdoada, porque você se perdoa e perdoa aquela pessoa e diz: olha, eu não quero mais pensar nisso, eu não quero mais falar nisso, eu não quero, vibrar negativamente para aquela pessoa, eu vou anular isso. Então, na verdade, o perdão, quando você está disposto a perdoar, quando você quer perdoar, quando você sente essa necessidade
de perdoar é até relativamente mais fácil. Agora, a reconciliação é que é difícil. Reconciliar com aquele que te magoou, com aquele que te feriu, com aquele. Porque nós vamos nos lembrar exatamente, né? Ontem perguntei muito aqui às pessoas e elas não se lembravam de uma das frases do Cristo, né? Vamos ver. Rose, você que gosta dessas coisas. Você lembra sobre a reconciliação que ele fala? Então, o que que ele diz? É quando aquela mulher Não, mas qual é a frase dele? Lembra? reconcilia-se primeiro com o seu próximo, com o seu irmão, O seu inimigo, com o seu enquanto inimigo, você está, sabe? né? Então, Cristo diz, ele não diz perdoa o teu próximo, ou perdoa o teu irmão, ele não fala isso, ele diz reconcilia-te com teu irmão enquanto estás na estrada com ele. Então, é reconciliar. E reconciliar é bem mais difícil do que perdoar, vocês não concordam, né? De repente, você tendo algum tipo de dificuldade com alguém, você ainda ter que se aproximar. E às vezes pessoas com temperamentos completamente diferentes, com pensamentos diferentes, aonde realmente aquela dor foi grande, mas para você se reconciliar e até se reconciliar com você mesmo. Quando você não tem um pouco de tolerância, um pouco de paciência com você mesmo, você não se reconcilia com você. Você está sempre achando que está errado, que você devia ter feito mais, que você devia ter feito diferente, que você devia ter feito de uma outra forma, que você poderia ter dado mais, dado menos, que você aumentou muito a dose do que você deveria, quando, na verdade, nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo. Nós sempre vamos fazer aquilo que podemos fazer, né? Como diz Frei José, nem sempre nós fazemos o que devemos. Então, vamos fazer o que podemos. Porque, na verdade, a gente não tem condição, muitas vezes, de fazer o que deve. O dever é uma coisa muito importante, mas então faça pelo menos o que aquilo que a gente pode fazer para se reconciliar e para se reconciliar consigo mesmo. Porque, às vezes, nós também não conseguimos nos conciliarmos conosco mesmo. É difícil, é complicado, você se cobra muito, e isso, no finalzinho disso tudo, tem uma coisa chamada orgulho, onde quer fazer o melhor, onde você não quer ser criticado, onde você não quer ser chamado a atenção, onde você não quer deixar qualquer tipo de jaça naquilo que você está fazendo. E nós deixamos, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. Quantas e quantas vezes, né? A gente, por exemplo, eu que faço palestra desde que há décadas e décadas, tem pessoas que falam, nossa, sua palestra foi ótima. E de repente vem uma e fala assim, ah, sei, a palestra hoje não foi boa. Por que não foi boa? Para aquela pessoa aquilo não deu certo, para aquela pessoa aquilo não caiu bem. Então nós não podemos de forma nenhuma deixar que nos cobrarmos de coisas que nós não temos ainda a condição de fazer, que nós não podemos ainda fazer de uma forma adequada. Então, a reconciliação com o próximo é muito importante. Reconcilia-te o máximo que você puder com aqueles que, de repente, é mais fácil, porque alguns são muito difíceis, mas alguns você consegue reconciliar-se e outros é mais difícil. Mas com você mesmo é necessário, é muito importante. Te dá uma paz muito grande, e é justamente quando você fala, eu dou aquilo que eu tenho, eu faço aquilo que eu posso, eu sou aquilo que sou. Sempre, obviamente, querendo melhorar, sempre querendo dar o melhor, sempre querendo se aperfeiçoar, mas sem essa cobrança exagerada, porque a cobrança exagerada paralisa, e aí a gente não sai do lugar. Justamente para que a gente não seja chamado a atenção, ou para que a gente possa não agradar a tudo e a todos. A terceira letra né? E, como dizem os paulistas, de esperança. Esperança. Se nós não tivermos esperança, gente, olha, é desistir.
Como diz a espiritualidade, a fé é prima irmã, ou irmã mesmo, da fé. Então, a esperança tem que morar dentro do nosso coração, por mais que seja difícil, por mais que as coisas estejam complicadas, por mais que você veja que parece que não tem solução àquele problema que você enfrenta, a esperança é fundamental porque tem. Às vezes a gente chega lá embaixo, no fundo do poço, mas a gente tem o quê? Que emergir, tem que subir. E essa esperança vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho confiança de que vai dar certo, eu tenho confiança, porque aí nós precisamos pensar bem. A confiança é interessante porque a gente vai começar a pensar bem se a gente realmente acredita e ama Deus. Porque é Ele que nos dá esperança. Às vezes a gente vê a coisa tão complicada, as coisas estão sem, não, mas vai dar. De alguma forma, nós vamos encontrar uma solução para o nosso problema. De alguma forma, nós vamos encontrar um caminho aonde nós vamos realmente conseguir, se não o êxito total, pelo menos resolver determinados problemas. Então, é a esperança que nos dá força. É a esperança que nos dá esse motor necessário para que a gente possa levantar e continuar lutando pelos nossos ideais, por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós achamos certo. É essa mola propulsora que nos faz rever uma série de outras atitudes quando a gente vê as pessoas. E é no ramo que for, é no ramo pessoal, é no ramo familiar, é no ramo de amigos, é no ramo da política, é em todo lugar. Nós precisamos ter essa esperança e dizer: não, vai dar certo. Eu tenho certeza de que lá no fundo, no fim daquele túnel, tem luz, sim. Nós vamos encontrar. E isso é algo que nós, se carregarmos com fé, nós vamos conseguir mudar muita coisa dentro de nós. Porque a falta de esperança nos dá uma paralisação em que nós não queremos mais acreditar em nada e a gente deixa para lá. Nós não temos mais motivação. Nós não podemos viver sem motivação. O nosso caminho na Terra, o nosso caminho no processo é evoluir, nem que seja mínimo, nem que seja um passo mínimo. Mas se nós não tivermos esperança, nós não vamos conseguir. Ah, não, não tem jeito, não. E fulano não tem jeito, ciclano não tem jeito, e eu não tenho jeito. Como assim não tem jeito? E a vontade, onde fica? A gente se esquece de que a espiritualidade diz que a vontade é algo fundamental e fantástico, porque quando a gente tem vontade, a gente consegue coisas maravilhosas. Então, é justamente a esperança que nos dá esse poder, essa força necessária para que a gente possa seguir adiante, mesmo diante de grandes desafios. E a vida, às vezes, nos bota diante de grandes desafios. Nós estamos passando por um momento difícil, nós estamos em plena transição planetária. E se nós estamos aqui, alguma razão tem. Jamais estaríamos nessa fase da vida, nesse processo todo, se nós não precisássemos do aprendizado que ela nos traz. E não é para trazer desesperança, não é para trazer raiva, não é para trazer ódio, não é não, apenas é para aprender. No momento em que a gente olha para as coisas e diz: meu Deus, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender alguma coisa. Isso que me aconteceu não é para o meu castigo, porque o castigo não existe, né? Mas é alguma coisa que eu tenho que aprender. E felizes são daqueles que, diante dos dissabores, diante das dores, diante das dificuldades, eu vou ter que aprender alguma coisa com isso. Eu vou ter que tirar alguma lição desse processo. Por que que eu tenho uma filha difícil, um filho difícil, um marido difícil, um pai difícil, uma mãe difícil? Por quê? Alguma razão tem. Eu estava vindo agora da cozinha, e ontem não estava muito bem, porque eu estou agora, apareceu uma hérnia, eu sou a Maria da hérnia, né? Agora apareceu uma hérnia dorsal que está me incomodando muito, a Leia estava dizendo: ai, eu também estou com uma dor terrível, meu ciático está desesperante. O que que nós fizemos para merecer isso? Eu digo: não, alguma coisa a gente fez. E alguma lição a gente tem que tirar disso.
Alguma coisa foi. E se nós tivermos condições de passar isso com força, coragem e com galhardia, eu fico muito feliz quando eu encontro as pessoas que passam por sofrimentos morais ou por sofrimentos físicos e que têm força de dizer, eu vou vencer. Arne é um que vence. Arne já teve unha encravada, já teve dor na sobrancelha, e conseguiu, né, Arne? Diante de todos, mas você nunca viu desmorecer. Nunca. Não, conseguimos. Não, você conseguiu, porque não, a gente pode dar um suporte de oração, mas você que tem que ter a força, você que tem que ter a esperança certa de que você vai vencer. Porque se você começar, não vai dar certo. Meu Deus, isso não vai. Você já é meio caminho andado para você, infelizmente, não conseguir muita coisa, não. Então é fundamental, é importante que a gente trabalhe isso. Nós, às vezes, temos um temperamento que não nos dá essa força toda, essa coragem toda. Mas vamos nos mirar naqueles que têm, que aqueles que têm nos dão grandes lições, nos trazem realmente coisas maravilhosas que a gente tem, é muito que aprender. Porque nós temos que olhar para as pessoas e ver o que ela tem para me ensinar. Eu não vou fazer isso que essa pessoa faz, não vou, porque isso não é correto. Ou então eu vou fazer exatamente como ela faz. Eu vou tentar, eu vou buscar fazer igual, que é o certo, que é o correto, que é o vitorioso. Então nós temos que discernir muito bem uma coisa da outra, justamente para a gente conseguir as nossas vitórias e que às vezes são vitórias tão importantes para nós. Então vem, nós já falamos no P, no R e no E, né? E agora vem o G. G de Generosidade. generosidade. Não. Gratidão, gratidão. Ah, não. Vocês também viram ontem na minha. Aí vocês estão colando. Aí vocês estão colando, aí não vai. Então, ó, quem viu ontem não pode falar. Ah, não sabia. É o G. Pois é. Primo, né? Generosidade é Também, fundamental. também. Se nós formos ver toda a quantidade de bons exemplos que nós temos, ou então de sentimentos nobres que nós precisamos cultivar, eles são muito parecidos uns com os outros, né? E a gratidão realmente é algo que nós temos tão pouco hoje. Nós somos tão pouco gratos. Nós queremos sempre mais, queremos sempre mais, queremos sempre mais. E ontem estava assistindo um vídeo que me mandaram sobre uma, eu acho que ela é até médica sueca, que nos mostra exatamente o desapego para nos prepararmos para a morte. Alguém quer ver isso? Deus me livre, não me fale em morte. Morte, nem pensar, eu tenho horror. Gente, nós não temos uma notícia triste para dar, mas todo mundo vai morrer. Não tem jeito. Daqui a 100 anos, nós não vamos encontrar nenhum de vocês aqui. A gente pode se encontrar lá, mas aqui não vai. Então, não é pensar nisso todos os dias e toda hora, nos prepararmos para. Então, no momento em que a gente abre esse armário e fala, nossa, essa roupa aqui eu não uso ela há uns 3 anos. Tá? Tira. Vamos, e vamos começando a nos preparar, porque isso vai nos fazer bem. Essa gratidão que nós vamos ter pelas pessoas que precisam, a gratidão pela vida. Obrigada, Senhor, porque eu acordei bem. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um prato de comida todos os dias, porque eu tenho uma cama para deitar, porque eu ando, porque eu enxergo, porque eu ouço, porque eu falo. E a gente esquece de fazer isso. Nós somos incapazes de pensar nisso. Nós queremos fazer rasgos de grande gratidão. Ah, fulano fez uma coisa maravilhosa para mim. Gratidão, gratidão, ótimo. Mas as pequenas coisas da vida, nós precisamos ser gratas, principalmente a Deus. Eu já comentei às vezes com vocês que Frei José diz que o nome dele de vez em quando é sorte. Exatamente. Porque no momento em que você passa por um momento difícil, você fala, tive uma sorte, menina, enquanto que a espiritualidade está toda ali pronta para te ajudar.
e você dizer gratidão, obrigada, Senhor, por ter me livrado disso. Obrigada, Senhor, amigos espirituais, obrigada por ter me ajudado nesse processo. Não, eu tive sorte. Não, mas sorte, menina, coisa impressionante. Então, essa gratidão a gente esquece. Porque se a gente for pensar, nós temos que falar em gratidão pelo menos umas 10 vezes por dia. 10 não, 20. Porque é muita coisa a agradecer. Agradecer aos amigos, agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus, agradecer aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos amigos. Gratidão sempre. E isso nos faz muito bem. Isso nos traz uma leveza na alma que as pessoas não sabem. Vocês não sabem o quanto nos faz bem, em termos energéticos, espirituais e físicos, nós termos determinadas atitudes, no caso, a gratidão. Vocês também não sabem que, às vezes, esse ranço, essa tristeza, essa coisa de acharmos que nada vai dar certo, o quanto ela traz de dificuldade para a nossa vida física e para a nossa vida espiritual. Portanto, levar a vida de uma forma mais leve, de uma forma menos tensa, é muito bom para todos nós. Mas, infelizmente, a vida que nós trazemos é: ai, tá tudo ruim. Eu não consigo nada, eu não tenho nada, eu não faço nada. Eu luto, luto, luto e não consigo. Meu Deus do céu, eu trabalho demais. Trabalho muito, eu não aguento mais, porque eu trabalho demais. Aí você perde o emprego, você fica como? Meu Deus, eu perdi o emprego, e agora o que vai ser da minha vida? Quer dizer, nada tá bom. Nada tá bom. Você chega numa hora em que nada, absolutamente nada na tua vida tá bom. Então, olhar para o lado e olhar para frente e olhar nesses processos que nós devemos ter de gratidão é fundamental. E nós, infelizmente, não temos essa forma de encarar a vida. Nós encaramos sempre a vida cobrando. Ah, eu sou assim porque papai, porque mamãe, porque titio, porque vovó, que a vida. Eu hoje mandei para minha turminha aí de alunos um cara que está como processando os pais. Ele tem 38 anos e não quer trabalhar. E está processando os pais porque ele não pediu para nascer. E, portanto, como ele não pediu para nascer, os pais têm que sustentá-lo. Pronto. Tá certo. Tá bom assim para vocês? Então, então ele está processando. Eu acho que eu mandei para você, não foi? Não mandei? Mandei, né? Aí o pai já entrou com. E o pior de tudo é que é capaz de ele achar advogado que vai entrar com isso mesmo. Mas é até isso que se conceder. Quer dizer, se o juiz conceder, então, ferrou. Quer dizer, então, quer dizer, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer, então eu tenho que me sustentar. Eu já tentei trabalhar, mas não deu para mim, eu não gosto de trabalhar, não. Então, gente, vocês veem as coisas como nós estamos vivendo de forma difícil, né? Com pessoas difíceis. Vocês sabem que a espiritualidade diz que foi aberta a porta do umbral, e deve ter sido mesmo. A gente vê cada figura, cada figura assustadora. Então, realmente, nós precisamos nos recompor, nós precisamos muito de pedir à espiritualidade equilíbrio e de buscar este equilíbrio justamente para que a gente possa levar a vida melhor. Nós podemos, nós temos condições para isso. Basta querer. Basta acionarmos a nossa vontade e irmos à luta. A última letra, ó, não vai, não vale, não. A última letra, que é o O, que é? Otimismo. Otimismo. Que bom, Rosa. Você acha que é otimista? Mais alguém? Oração. 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 Oração.
como nós esquecemos dessa bênção que é a oração. Tem pessoas que falam, eu não sei orar. Como que não sabe orar? Todo mundo sabe orar. Qualquer um sabe orar. Eu, por exemplo, oro até às vezes brigando com a espiritualidade. Ó, pelo amor de Deus. Hoje eu falei, era a vez do Rubens José fazer a palestra. Agora vai sobrar para mim de novo? Isso é uma oração que eu estou falando. Isso não, entendeu? Mas é uma oração. Né? Mas será que sou eu de novo? Tem que ser eu de novo. O senhor acha que está certo isso, gente? Mas a gente busca essa ligação com a espiritualidade. A gente pega, né? De dizer, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, me ampara. Estende a tua mão, me abraça. Aquece o meu coração, que está muito precisado. Serena as minhas emoções, que às vezes são tão tumultuadas. E é na oração que a gente vai buscar essa ajuda, esse amparo, essa necessidade que nós temos de dizer, pelo amor de Deus, esteja comigo. Pelo amor de Deus, me dê força, coragem, para que a gente possa seguir adiante. E nós não fazemos. Somos incapazes de chegar à noite e dizer, Senhor, obrigada pelo dia que me deste. De acordar de manhã e dizer, obrigada, Senhor, eu acordei e estou aqui, vivo. Obrigada, Senhor. Me dê um dia de paz e de tranquilidade e me ajuda nas horas difíceis. Porque nós não temos só dias bons. Nós temos dias que nos cobram muito bom senso, muito equilíbrio, muita paciência, muita tolerância, muita serenidade. Então me ajuda, me ajuda. E eles ajudam, podem ter certeza que eles ajudam. Nós precisamos só criar, fortalecer esses elos importantes desta aliança para que a gente possa ter realmente essa ajuda, este amparo necessário nas horas difíceis. Porque às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e encontra um amigo, mas eles olham por nós. Todos nós aqui temos amigos espirituais. Infelizmente, temos inimigos também, viu? Não temos só amigos, absolutamente. Mas se nós buscarmos mais os amigos, com certeza eles estarão mais atentos e nos ajudando mais. E nós precisamos buscar esses amigos nas horas que precisarmos. Nós precisamos sempre ter essa ligação com o mundo maior para que a gente possa nos sentir acolhida, protegida, amparada, fortalecida. E é por isso que a gente busca essa na oração. Porque quando você faz uma oração decorada, às vezes você faz uma oração decorada pensando numa coisa, fazendo a boca fala, mas não é o que o coração sente, não. Está longe, está longe. Enquanto você faz a sua oração de dentro de você, das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que você precisa, é muito melhor, porque você fala, pensa e verbaliza exatamente aquilo que naquele momento você está precisando. Então, gente, quando vocês veem o prego, lembre-se, lembre-se, tá? Que é o perdão, a reconciliação, a esperança, que mais? Gratidão. Gratidão E agora? e a oração. Não se esqueça. Foi bacana. E nessa época, por exemplo, depois de amanhã, Sexta-feira Santa, né, nós temos muito que pensar nisso tudo, que é um momento de muita tranquilidade, de muita serenidade. Eu estava dizendo ontem que quando eu era criança, a Sexta-feira Santa era sexta-feira que, Nossa Senhora, nem banho a gente tomava. Não podia palavrão, Deus, nem falar alto. Não podia escutar, não podia ouvir música, não podia varrer a casa, que era um dia de recolhimento total, porque era o dia da morte de Jesus. Hoje em dia, ninguém não está nem aí. Até Quando, carne. né? Tem gente que põe até carne. Não podia comer carne, pois é, carne é difícil, pois é.
Faz churrasco na Sexta-feira Santa. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Comemorar, né? Isso. Então, gente, vamos pensar nesse dia, fazer a nossa oração de manhã, levantar, pensar em tudo aquilo que Jesus passou, não só por nós, mas pelo exemplo que ele deixou de fibra e coragem, de amor a Deus e ao próximo, de amor a cada um de nós, de amor aos seus algozes. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, nós temos muito o que pensar na Sexta-feira Santa. Que todos vocês tenham uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe muito vocês e vamos orar.